Paz e graça. Amigo, amiga, você, semeador do Evangelho. Você que é um homem ou uma mulher pura, que fica triste quando você semeia a semente do Evangelho e aquela terra que é o coração humano não produz nada. É o que eu quero trazer a você. Tem um título que diz assim: terra infértil é como coração que não germina sementes. E é o que acontece. Você, por certo como eu, fica triste quando você se esforça para semear o Evangelho do Reino nessa terra para um amigo, para um parente, e as pessoas não têm um coração fértil, recusa, e aí nem germina, porque é uma terra que não tem propriedades espirituais para germinar as sementes do Espírito. Nessa oportunidade eu trago esse assunto, de que você nesse momento deve estar triste por saber notícia de um filho, de uma filha, de um parente que não deu até agora atenção pelo que você aconselha. Você que é um homem de Deus, verdadeiramente. Não estou me referindo a mercenários, a enganadores que andam por aí. Mas a você que tem um coração puro, que se entristece por ver certas coisas, até de pessoas do teu sangue, recusam, não querem saber do Deus que você serve. E eu sei o que é isso, porque isso se passa comigo. Abra a tua Bíblia. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 5. Um conselho para mim e para você. Esses dias atrás eu estava muito triste por saber, por ver de pessoas que preferem as trevas, não querem produzir os frutos do Espírito, e você se entristece. Eu quero trazer a você que está nessa situação. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 5, o que diz para mim e para você? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É o primeiro conselho a você. Devemos ser sóbrios e conscientes em tudo. Por isso diz Jesus na sua palavra que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sofremos aflições? Sim. Recusa? Somos perseguidos pelo inferno por pregar a verdade, por semear na terra as sementes do reino, mas nós devemos cumprir o nosso ministério. Podemos passar o que passarmos, mas nós temos que cumprir o nosso ministério. Como os discípulos, como a igreja primitiva sofreu, foram mortos até
Mas hoje a gente vê o resultado no mundo do que aconteceu. No livro de Ezequiel, Deus falou a ele, aos profetas, e eu trago esse detalhe para você pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel, no capítulo 2, no verso 5 a 7, assim diz o Senhor para você que me ouve. Se referindo a pessoas que ouviam naquele tempo, como nos dias de hoje, e não queriam saber, e o profeta era perseguido. Muitos sofreram retaliação por semear o Evangelho, por semear a palavra de Deus. E diz a mesma coisa para mim e para você. E eles, quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que até te perseguem, que falam mal de você porque você é um crente, você é um semeador do Evangelho, um dia eles vão saber que você era um profeta, era um homem de Deus, não um mercenário. Eu passo por isso. Em tanto tempo de ministério a gente passa por isso, mas a gente costuma fazer o que Deus fala para a gente perseverar e cumprir o nosso ministério nessa terra. E continua falando: e tu, ó filho do homem, não os temais. Não é para você ter medo, respeitar a posição social ou qualquer outra coisa. Quando o Senhor mandar tu falar, tu deve falar. Não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Leva em consideração isso. Você está lidando com gente desobediente a Deus e a sua palavra. Mas quando Deus mandar você falar, fale, como diz aqui em Ezequiel. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. A gente fica entristecido, mas a gente precisa e deve cumprir o nosso ministério, não nos acovardar. Para a gente terminar, livro de Lucas, no capítulo 5, capítulo 8, verso 11 e 15, Lucas, capítulo 8, verso 11 a 15, Jesus explicava a parábola. O que acontece com essa gente, com essas pessoas? Ele dizia: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam, e a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram
ouviram e indo por diante são sufocados os que caídos, cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Esses são os tipos de coração que são considerados terra infértil, que não produz, não faz aquela semente germinar e nascer uma árvore para dar bons frutos. Muito menos frutos bons. É por isso que nós, você que me ouve, que é pregador, que prega a semente do reino, que é o Evangelho, não é aceito, você é até perseguido, pessoas se levantam contra você, mas isso é quem tem o ministério de evangelista, de um homem que está na terra para pregar a palavra do Senhor. Portanto, não te entristece. Um dia eles vão saber que esteve entre eles um homem de Deus, mas aí será tarde, porque a condição de salvação para os homens a porta da graça não vai ficar aberta para sempre, como muitos pregam aí. Por isso não te entristece. Cumpre o teu ministério, porque o que te espera no céu não se pode igualar com as coisas que você tem na terra, que você vai ter no céu com o Senhor e a eternidade. Não te preocupas, faz somente a tua parte, que o Espírito vai fazer a dele. Porém, aquele que não quiser ouvir a parte, se ele não fizer a sua parte, será muito penoso, porque a palavra de Deus não vai ficar à disposição de um ser humano todo o tempo. É o que eu trago a você. Fica na paz, te alegra, regozija com o teu Deus, porque a tua hora vai chegar e não vai demorar. O ministério dos semeadores está no fim. Assim, persevera, seja fiel, continua cumprindo a tua missão como um soldado de Jesus, porque a recompensa vem e está próxima. Fica na paz e na graça. Até uma próxima que eu trarei a você. Amém.